Olá, tudo bem? Sou evangelista Laudelino, sou bacharel em teologia e capelão pelo IVCS. Sou capelão 2 vezes pela IBTEP também, formado em missiologia também. Agora concursei o curso de juiz de paz eclesiástico pela UP, pela universidade, pela faculdade, e sou formado também pela EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus. Em tudo isso não tenho nada para me exaltar. A minha alegria é essa e a minha exaltação é essa, que Deus cresça e que eu diminua. Eu sou apenas uma voz que clama no meio do deserto. Simplesmente isso. O que eu faço isso é só para procurar apresentar a Deus ao homem como obreiro aprovado, que maneje bem a sua palavra, não tem de que se vergonhar e de ninguém venha a ser envergonhado. É simplesmente isso. Não é para ser mais do que ninguém, não é para humilhar ninguém, não. Porque eu sei que a soberba, ela leva à ruína e a altivez do espírito à queda. Isso está escrito em Provérbios, segundo escreveu Salomão, capítulo 16, verso 18. Isso é que pode acontecer com uma pessoa arrogante. Mas eu pego a palavra do doutor Sócrates, um grande filósofo, só sei que nada sei. E como Roberto Carlos diz, ele diz: quem sabe menos das coisas sabe muito mais do que eu. Eu não sei de nada e nada eu sei. E voltando a nada, nada eu sei. Então, gostaria de ler assim o texto antes, libertando assim: doutrina de homem salva, mas doutrina de homem não salva, mas com certeza é fácil e capaz de mandar para o inferno. Todo esforço que o homem faz para merecer a salvação é uma doutrina de homem. Há milhares de anos o homem vem buscando a salvação através do seu próprio merecimento, mesmo nos dias atuais, havendo já a revelação completa de Deus para a salvação da humanidade. Existem bilhões de pessoas que querem merecer a salvação e por isso se autoflagela para perdão de seus pecados, sobe escadaria de joelho, carrega a cruz por quilômetro, tende a ser boazinha para ser salva. Observa a rígida moral e conduta e assim por diante. Diferente da doutrina dos homens, a doutrina de Deus para a salvação é tão simples que o ser humano não consegue acreditar. Ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Veja o que ele diz. É interessante isso aqui. É simples a salvação. Ele diz assim, ó. Ele diz: porque pela graça sois salvo. O que é graça? É um favor imerecido. É algo que eu e você não merecia e não merece. A gente merecia a cruz, o escravo, a gente merecia o inferno. Mas foi pela graça, foi pelo um favor imerecido que Deus nos comprou com um preço de sangue. E por isso que nós estamos aqui. Ele, por meio da fé. É por isso que a Bíblia diz: com o coração se crê com a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo e quem não crê será condenado, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é essa, que não creram naquele quem Deus enviou. Então vamos lá. Efésios 2, 8 e 9 fala sobre isso, que pela graça sois salvo. Mesmo entre o povo cristão, há um grande número de pessoas aceitaram o dom de Deus como Salvador Jesus, mas ainda não se libertaram do conceito humano de merecer a salvação e por isso tornaram presa de doutrina de homem, fazem uma série de sacrifícios, levando uma vida cristã triste e sobrecarregada, achando que com isso estão servindo a Deus, principalmente os novos convertidos, por não conhecer completamente a graça de Deus e estando possuídos por um sincero desejo de santificação. São presa fácil dos doutrinadores que os sobrecarrega com uma série de ordenanças. Paulo, alertando a igreja cristã contra a doutrina do homem, escreveu: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia vã em sutileza, a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se pois está morto com Cristo, com o rudimento do mundo, porque vos carrego ainda de ordenança como se vivesse no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseis, a quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos de doutrina dos homens, que está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses capítulo 20, versículo 1 ao 2. Tem pessoa que diz: você não pode fazer isso, você não pode tocar isso, não é verdade? Isso acontece até hoje. Você vai aprender agora a distinguir dentro da palavra de Deus o que é a doutrina de homem e através da verdade livrar-se de todo jugo do homem. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está escrito no Brit Hadashah, no Novo Testamento, no Evangelho de Yohanan, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade
e a verdade ela vos libertará. Veja bem, a roupa tem a ver com a salvação? O homem pensa que sim, Deus não. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, ambos estavam nus e era visitado diariamente por Deus. Quando o homem pecou e ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu. Quando Deus lhe perguntou, por quê? O homem respondeu que estava nu. Ora, Deus nunca deixou de visitar o homem, de ter comunhão com ele, mas de ter comunhão com ele, porque estava nu. Mas agora é o homem que está achando que não pode mais ter comunhão com Deus por causa da nudez. Perceba aí a entrada do pensamento humano, o surgimento da doutrina de homem. É como se Adão estivesse dizendo para Deus, Senhor, a partir de agora, para falar com o Senhor, só se eu estiver vestido. Nos dias de hoje, muitos estão comportando como Adão, estabelecendo normas de roupa para ter comunhão com Deus, muitos dizem para ter a salvação e comunhão com Deus e o Espírito Santo. A mulher não pode usar calça comprida, ou o homem para falar com Deus tem que estar de terno e gravata, ou que a mulher para poder orar a Deus tem que estar usando véu. Ora, a Bíblia diz que Deus fez o casal e ambos estavam nus e não se envergonhava. Isso está escrito no Sefer Bereshit, capítulo 2, versículo 17. Bereshit, livro do Gênesis, que significa início e princípio. Ambos estavam nus. Era o período da consciência, não se envergonhava porque não tinha malícia. Estava nu. A Bíblia também fala no profeta messiânico Isaías, conhecido, Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3, diz que o profeta Isaías andou 3 anos nu e descalço. Isso está registrado no Sefer Yeshayahu, livro do profeta Isaías, capítulo 30, capítulo 20, versículo 2 ao 3, para mostrar o pecado do povo, a nudez dos povos. Então ele andou nisso. Então a Bíblia diz também, é a Bíblia que diz, não sou eu, que Pedro estava pescando e estava nu. Está baseado no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 7. Algum pode dizer, mas ele estava pescando. Mas a Bíblia diz, então, se é pecado, mas a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, sede vós santo em toda maneira de viver, porque escrito está, seja santo porque eu sou santo. Então, isso aí foi que aconteceu. Então, vamos ver aqui. Paulo escreveu que a doutrina dos homens perece pelo seu uso. Isso está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 22. Vamos dar um bom exemplo disso. Em 1958, todos os homens crentes tinham que usar chapéu para ser salvo, porque era a doutrina da igreja, isso principalmente da Assembleia de Deus. Em 1958, alguns vão lembrar disso. Os pastores, a maioria dos pastores usava chapéu. Um certo pastor Ulisses conta que o seu irmão Jaime, na época, diácono da igreja, foi excluído por não queria usar chapéu. Ele diz, meu tio Jaime, embora com os americanos que estavam evangelizando o Brasil e não se desviou do evangelho, porém muitos outros excluídos pelo mesmo motivo, ao invés de irem para outra igreja. Cristãos entristecidos desviaram-se para o mundo e morreram sem Deus e sem salvação. Hoje nenhum cristão de qualquer igreja usa chapéu. Será que Deus mudou a ideia? Antes era pecado usar chapéu. Será que Deus mudou? Antes, para que o homem pudesse ir para o céu, tinha que usar chapéu. E agora? Por que não usa? Será que Deus mudou? Quer dizer, se não usasse antes, ia para o inferno. E hoje não usa, vai para o céu? Será que isso é a doutrina de Deus? É a palavra de Deus ou é do homem, o conceito do homem? Não, Deus nunca mudou. A ideia, o homem sim, hoje nenhuma igreja cristã exige os seus membros usarem chapéu. Porque essa doutrina dos homens perece pelo uso. Por exemplo, você vê que a doutrina dos homens não salva, mas é capaz de mandar para o inferno. Pobre daquele que pensa que para ser salvo tem que andar na doutrina. E isso irão fracassar na tentativa de merecer a salvação. E levaram uma suporta vida cristã totalmente infeliz, por estar servindo aos homens, pensando que estão servindo a Deus. Na próxima página vamos falar sobre vestido e calça comprida. O único texto bíblico que fala sobre roupa de mulher e de homem contém uma proibição e que os pregadores de doutrina usam muito, está no Antigo Testamento e no Sefer Devarim, no Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, e diz o seguinte, não haverá traje de homem na mulher e não vestirá homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é o Senhor teu Deus. Leia de novo esse versículo e responda, onde está falando de calça comprida? Em nenhum lugar. E nem poderia, porque esse versículo foi escrito por Moisés em 1405 a.C. E naquela época não existia calça comprida.
A calça comprida só surgiu na França no final do século XIX. Então, do que esse versículo está acima falando? Ele está falando de vestido, porque naquela época tanto homens e mulheres usavam vestido. O próprio Senhor Jesus usava vestido. Baseado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 ao 4, você pode ler isso na sua Bíblia. E mesmo depois de glorificado, Jesus é descrito por João como um vestido até os pés, de um vestido branco. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Então, substitui a palavra traje por vestido, e você terá, não haverá vestido de homem na mulher, e não vestirá homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação, é o Senhor teu Deus. Porque naquela época de Israel, naquela época do Oriente, existia o vestido do homem e existia o vestido da mulher. O que faria a diferença era o cinto ligado, era o que fazia a diferença entre o vestido do homem e o vestido da mulher. Mas o livro de Apocalipse nos revela que no futuro os salvos usarão vestido. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao versículo 12, que o próprio Deus mandará vestir os mártires vestido. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, pode ler na sua Bíblia. Ora, Deus não iria vestir os salvos com abominação. Então a abominação é a troca de roupa entre os sexos. É o homem se vestindo para passar por mulher e a mulher se vestindo para passar por homem. É o homossexualismo. Assim como nos costumes bíblicos a diferença entre o vestido usado pelo homem e o vestido usado pela mulher, assim também no dia de hoje a diferença entre a calça comprida usada pelo homem e a calça comprida usada pela mulher. Apesar de parecida, não são iguais. Usar calça comprida não é abominação para a mulher, porque o modelo é feminino e a mulher não está querendo se passar por homem. Na Escócia, os homens usam saia e na África eles usam vestido. E não é por causa disso que os cristãos escoceses e africanos irão para o inferno. Compreendeu a diferença? Cada época e país tem a sua cultura. Se fosse para nós vestirmos conforme o costume bíblico, então todos os pregadores de doutrina de roupa estão fora da doutrina e deveriam andar de vestido, pois temos e gravata, porque ternos e gravata não existia naquela época. Procure trajar-se com modéstia e decência, servindo ao Senhor com santidade no seu coração. Leia 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lembre-se, você não é salvo por causa da roupa que usa, mas porque Jesus Cristo verteu seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, lembre disso. O que foi que Deus olhou e disse para Eliabe? Eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas porém eu vejo o que está no coração. Tem muitas pessoas que se vestem bem por fora, mas por dentro tem um coração de treva, tem um coração mau, tem um coração enganoso, que fala de A, que fala de B, mete o pau em um, mete o pau em outro. Então, será que Deus apoia isso? Será que isso verdadeiramente é de Deus? Será que Deus está satisfeito com isso? Então, veja bem, vamos falar agora sobre enfeite, brinco, pulseira, etc. e barba de homem. O uso dessas coisas é pecado? Vamos aprender agora. O uso de enfeite pela mulher é uma coisa muito antiga. Quando Abraão usou seu servo Eliezer e buscar uma esposa para seu filho Isaque, ele encontra Rebeca, a escolhida e preparada por Deus. O servo de Abraão apresenteia com um pendente e 2 pulseiras de ouro. Isso está registrado em Bereshit, livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 22. Pode ler na sua Bíblia, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ora, Rebeca era uma moça pura e não uma prostituta, e tornou-se esposa de Isaque, e é dela descendência do nosso Senhor Jesus. O uso de brinco e pulseira por Rebeca não tirou a sua pureza. Em Ezequiel está escrito que Deus enfeitou Jerusalém com joia, como se fosse uma mulher. Lá Deus diz: eu te ornei de enfeite e te pus braceleta nas tuas mãos e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus uma joia na testa e pendente na orelha e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ordenada de ouro e prata. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 16, versículo 11 ao 13. Você pode ler na sua Bíblia. Joia não são do diabo, porque inclusive Deus aceitou como oferta para o tabernáculo. E assim vieram homens e mulheres, todos expostos de coração, trouxeram fivela e pendente e anéis e braceleta, e todos vasos de ouro, e todo homens ofereceria oferta de ouro ao Senhor. Está registrado no Sefer Shemot, livro do Êxodo, capítulo 35, versículo 21 ao 22. Quanto à pintura, vemos Deus dizendo a Jerusalém que ela era como uma mulher, ainda que pintasse em volta do olho, não se faria bela. Jeremias capítulo 4, versículo 30. Isso foi escrito em 480 anos antes de Cristo. Logo, esse costume feminino de se pintar
é muito antigo. A rainha Jezabel se pintou para seduzir Jeú, que o matou. Está registrado no Sefer Abed Shefilin, livro do Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. Mas o pecado de Jezabel, alguém diz que era pintura, porque se pintava, não era pintura. O pecado de Jezabel era a idolatria e não a pintura. A prostituição de Jezabel era a idolatria. Está baseado no Sefer Razon, livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 21, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 1. O que a Bíblia condena é a vaidade, tanto do homem como da mulher. A Bíblia chama muitas coisas de vaidade. Exemplo, os deuses da nação são vaidade. Segundo as Crônicas, capítulo 16, versículo 26. Os pensamentos e a vida do homem são vaidade. Salmo 94, versículo 11. Salmo 144, versículo 4. A juventude também é vaidade. Isso está registrado em Coloete, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. As falsas profecias é o que tem muito na igreja, muitos falsos profetas. Só o sangue de Jesus. Jeremias capítulo 14, versículo 4. As falsas profecias também são vaidade. Portanto, tudo que é feito por vaidade é condenável. Viver com simplicidade e modesta é o conselho do Evangelho. Está baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que diz que o enfeite mais bonito é o interior e não o exterior. Está baseado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Então, a maior beleza, a maior boniteza é que está por fora, seu exterior, o seu interior e não exterior. Porque tem muitos que estão lindos por fora, mas por dentro estão podres, com raiva, com mágoa, com ódio. Abraça as pessoas, beija as pessoas, mas por trás fala mal, julga mal. Em vez de julgar, não paga a tua conta de água. Em vez de criticar você, não paga a tua energia. Em vez de julgar você, não faz uma cesta básica para você. Em vez de te apontar, não pergunta o que você está precisando. Então é muito fácil julgar, criticar de que ajudar. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas pela Bíblia. Quanto à barba e bigode, que muitos ensinadores de doutrina dizem que o seu uso é pecado, você acha que Deus colocaria um pecado crescendo todo dia bem debaixo do seu nariz? Nos costumes bíblicos, ficar sem barba era vergonhoso. Isso está baseado em 2 Samuel capítulo 10, versículo 5. Você pode ler na sua Bíblia isso. Até mesmo o sacerdote usava Salmo 133, versículo 2, que você fala: ó, compõe com suave eco, os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então era honroso, o sacerdote usava. A barba somente era raspada em momento de aflição. Jeremias 41, versículo 5. Fique tranquilo, usar barba e bigode não é e nunca foi pecado. Em São Paulo, congregava numa igreja que um certo pastor dava em cima de mim, porque eu usava bigode. Até que então eu tirei o bigode, não por ele, mas quando eu fui trabalhar numa casa, no Pacaembu, junto com a minha esposa, do Dr. Boca Negra, um dos maiores cardiologistas internacional. Fui trabalhar lá nessa época, aí até então dele eu comecei a tirar o bigode, mas para mim foi um sacrifício mesmo tirar, que eu era acostumado a usar bigode. Mas também se você usa, não é pecado, viu? Você fica à vontade. E se também quiser tirar, você pode tirar também. A mulher cristã não pode mais cortar o cabelo. Tem pessoa que diz: não, você não pode cortar o cabelo, isso é pecado. Será que isso é pecado mesmo? Tem pessoa que diz: eu vi, tive uma visão, fui inferno, vi lá guarda-roupa, com brinco, com saia, com roupa. Isso é tudo mentira, irmão. Isso é tudo mentira. Vamos pela Bíblia, mostrar na Bíblia. Tem que mostrar pela Bíblia se é pecado mesmo ou não, se é verdade ou não. A Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, 23, 28, 9, diz assim: o profeta que tiver um sonho, que fale um sonho, que tiver minha palavra, que fale a minha palavra. Tem muitas pessoas para ter curtida no YouTube, seja lá onde for, para querer ser chamado de profeta, ou de adivinhação, de adivinhador. Aí começa com essas bobageiras. Eu vou pela palavra, porque quem prega a palavra não tem que se vergonhar. Vamos ver se é pecado. O texto que fala sobre o tamanho do cabelo da mulher está baseado em 1 Coríntios 11, 15, que diz: mas se a mulher o cabelo crescido lhe é honroso ter o cabelo crescido. Veja bem, veja que Paulo fala de honra e não de salvação. A mulher não depende do tamanho do cabelo para ser salva. Releia o que Paulo escreveu e você vai ver que ele diz apenas: lhe é honroso ter o cabelo crescido. Crescido até quando? Ele não determina o tamanho e nem diz que a mulher cristã nunca mais pode cortar o cabelo. E nem poderia. Já imaginou se a mulher cristã nunca mais pudesse cortar o cabelo? Quando ela morrer, seria precisar de 2 caixões para sepultá-la, um para a defunta e o outro só para a cabeleireira.
No Antigo Testamento, que era a Bíblia de Paulo, permite ao homem e à mulher fizerem voto de narizeu. Número capítulo 6 fala sobre o voto de narizeu. Neste voto, homens e mulheres decidem o período que querem ficar sem cortar o cabelo. E no final do período rapa completamente a cabeça. Paulo em 2 ocasiões rapou a cabeça por causa de um voto. Atos capítulo 18, versículo 18, Atos 21 e o versículo 24. Como esse voto também era permitido à mulher, começaram a aparecer na igreja de Corinto irmão com a cabeça raspada. Isso é feio, é ridículo, né? As mulheres de cabeça rapada, isso é feio. É verdade, mas vamos ver. Foi aí que Paulo disse assim, indecente para a mulher tosquiasse ou raspasse a cabeça, devia cobrir-se com véu. Então, a mulher tem que usar véu para ser salva? Não. Paulo disse que a mulher devia usar véu porque ficava feio. A mulher, tanto. Aí ninguém sabia se era mulher ou homem, tudo com a cabeça raspada. Aí vamos ver. Mas os ensinadores de doutrina dizem que a mulher não pode orar sem ter o véu, porque a sua oração não será aceita. No próprio verso 15, Paulo diz que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Ora, se lhe foi dado em lugar do véu, significa que o seu cabelo substituiu o véu, ou seja, o seu cabelo é um véu natural. O Evangelho nos conta que uma pecadora chorou aos pés de Jesus e enxugou os seus cabelos. Ficava usando o véu? Não, claro que não, pois ela enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos, porque não tinha outra coisa para usar. A oração dela foi aceita? Ela foi salva? Sim, foi. Jesus disse a ela: os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50, está escrito isso. Nenhuma mulher depende do seu cabelo ou do véu para ser salva, e sim da sua fé. Muitos querem lhe enganar usando Jeremias 9:26, mas ali Deus não está falando com mulheres, sim com homem, criticando aquele que cortava os cantos do cabelo, oferecendo aos deuses pagãos. Assim como hoje em dia, muitas pessoas rapam a cabeça para o santo. Isto, evidentemente, é condenável e não agrada a Deus por ser idolatria e culto de demônio. Então, usar pulseira nunca foi pecado, brinco nunca foi pecado, nunca foi e não é pecado. Agora, tem muitos que se aproximam disso só para fazer as pessoas presas. Pessoa que não tem conhecimento, aí se prende. Pecado não é isso. Sabe o que é pecado, meus irmãos? Pecado é mentir. Pecado é falar mal do irmão. Pecado é ver teu irmão passando necessidade e tu, unha de fome, avarento, que Deus te honrou, te enriqueceu para tu ajudar aqueles que precisam e tu fechar a mão. Porque isso é que chama pecado de omissão. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17 está escrito isso. Olha assim, não foge da memória, para depois você aqui não mandar sua resposta criticando, mandando ler a Bíblia. Vamos ver se é Tiago 4, 17 ou Tiago 5, 17, mas eu creio que é Tiago 4, 17. Isso é o que é pecado. Tiago capítulo 4, vamos ver se é o 17. Aquele que, Tiago 4, 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado é esse. Esse é pecado. E tem muitos que entra por esse meio. Aí tem muitos que quando chega na casa de uma pessoa, tem condição, tem recurso, vou orar para Deus te abençoar, para Deus mandar um anjo. Deus mandou você. A Bíblia diz: se algum de vós chegar na casa do irmão, está registrado em Tiago, e se algum de vós tiver por falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: dem pai, aquertai-vos, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Por dirá alguém: eu tenho a fé, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé, sem tuas obras mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu que crias só um Deus, também faz bem. Os demônios criam os tremestres, mas homem vão. Quero tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vede que a fé cooperou com as obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu as escrituras que lhe diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça. Eu, assim, ao vivo, aqui online, eu tenho assim a honra de dizer que eu conheci uma pessoa, que ele não é avarento, e Deus tem honrado ele tremendamente. Ele chama irmão Roberto, missionário Roberto, pastor Roberto. É um homem que ele valoriza as pessoas numa coisa. É um homem que tem ajudado muitas pessoas, muitas mesmo, muitas. Isso aconteceu também na minha vida. É um homem de Deus, é um homem que ele não faz questão com nada, onde tem pessoas
que se pudesse dava tchau de mão fechada. Aí começa a usar, falar da roupa do irmão, falar da roupa da irmã. Tem condição, comprar uma melhor para ela. Eu não vou dizer que a roupa não pode se tornar pecado. Quando você usa, se você na realidade está usando para glorificar a Deus ou para chamar a atenção, para provocar lascívia entre irmãos. Se você está usando uma saia muito curta, apertada, chamando a atenção das pessoas, então você está pecando. Porque você está usando para provocar alguém. Que as pessoas se vistam com prudência dentro da igreja do Senhor. Não é porque a roupa que é pecado que você não vem comer palmo de saia e quando chega dentro da igreja você começa a puxar a sua saia. Ela não é chiclete nem borracha para chegar até no final. Não, não é isso não. Eu não quero deixar bem claro isso. E eu não quero deixar bem claro isso, que eu não estou colocando contra você, contra o seu pastor, contra a sua igreja. Não. Se você se sente bem, você fique. Também se você não sente e quer se rebeliar, então é melhor você cair fora. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E a Bíblia diz, não sou eu que diga a Bíblia, que nós temos que respeitar as autoridades, as ordenanças. Se nós conhecemos a palavra e não está satisfeito com os mandamentos, então procura um lugar que você se adequada melhor. Agora, não por isso que você quer passar por cima. Não. O meu alvo é esse. É de você conhecer a verdade e não criticar aquele que usa e também aquele que não usa. Amém? Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Eu peço a você, encarecidamente, como uma pulga no deserto, como Davi falou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se serviu de bênção para você, se serviu de ensinamento para você, compartilhe com várias pessoas. Deixe o seu comentário, escreva. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Shalom, letra Ot.